prezado presidente Manato, meus colegas, eu sei que vou constranger alguns companheiros do PT aqui, mas essa tribuna aqui é meu carro de combate e minha munição é minha palavra. E ninguém vai calar a minha palavra, a não ser com um tiro ou um ato na covardia. No caderno de teses do PT do ano passado, está aqui, ó. Caderno de teses do PT. No item 157, ele é bem claro. O item mais importante debatido na Bahia ano passado. A cassação do deputado Jair Bolsonaro só terá chance de êxito se houver intensa pressão social. Caçar meu mandato, não é de agora não. Não é depois do meu voto de domingo não. É desde o ano passado. Eu incomodo que minha arma é a verdade. Vamos lá. Agindo como grupo social, né? A OAB seccional Rio de Janeiro, cujo deputado anterior está presente aqui, tem lá o deputado, o advogado doutor Felipe Santa Cruz. É um jovem para a minha idade, 60 anos de idade. E toda vez que ele vai falar, ele invoca o teu pai. Está na cara que ele ama o pai dele. Isso não é demérito para ninguém. Mas vamos falar um pouquinho da vida do pai do presidente da seccional OAB Rio de Janeiro. Ele começou sua vida maravilhosa em Recife, garoto universitário, integrando a Ação Popular. Mas não é apenas Ação Popular. Olha o nome do grupo que ele integrou. Ação Popular Marxista-Leninista. Tá ok? Aqui tem gente inteligente. Ou poser inteligente. Marxista-Leninista. Depois da bomba do aeroporto de Guararapes, ele foi para o Rio de Janeiro. Deixo bem claro que todos os integrantes deste grupo fizeram curso na Academia Militar de Pequim. Aprendeu o que lá? Veio para o Rio de Janeiro. Acabou desaparecendo. Era um grupo de viés soviético, um dos mais terríveis, mais sanguinários. Aquele companheiro vacilão, ou um companheiro que não despertava confiança, eles simplesmente justiçavam, matavam a sangue frio. Esse era o tipo de gente que o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra enfrentou naquele momento. Não foi no Rio, foi em São Paulo. Mas esse tipo de gente que a todo custo queria aqui impor a ditadura. Meu tempo acabou, presidente. Eu vou ler apenas, já que antes de mim, naquele domingo, foi citado Marighella, um deputado do PSOL, saudou Marighella. Eu recomendo a vocês, leiam o mini manual de guerrilha do Marighella, que se espalhou pelo mundo todo, para os Brigadas Vermelhas, para o PAC, Proletários Armados do Comunismo, ao qual César Batista integrou, por isso ele foi acolhido pelo PT aqui. Um dos artigos aqui para encerrar. Os estudantes se destacam por ser politicamente cruéis e rudes, e portanto rompem todas as regras. Quando são integrados na guerrilha urbana, como está ocorrendo agora, em grande escala, ensinam um talento especial para a violência revolucionária. Eu não preciso falar mais nada. A verdade tortura essas pessoas. Não foi o coronel que torturou, porque ele não tem nenhuma sentença condenatória criminal contra ele por tortura. Ele foi um herói. E eu discursei sobre ele quando ele faleceu. A luta vai continuar. A verdade prevalecerá. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o Brasil que nos assiste através da TV Câmara, no último dia 17, essa casa votou o impeachment da presidente Dilma Rousseff, fez o seu papel, ouviu a voz das ruas, o assunto foi notícia em todo o mundo. Mas um dos assuntos que mais foi falado nesses últimos dias na imprensa é sobre os elogios feitos através dessa tribuna a pessoas chamadas de torturadores. O PT e outros partidos vêm ao microfone da casa pedindo que tais deputados sejam cassados. Eu queria aqui fazer apenas uma alusão que no dia que foi citado aqui o impeachment, no dia 17, não foi apenas o nome de um coronel que foi citado aqui. Foi aqui elogiado por um partido, Marighella. Quem conhece a história do Brasil sabe quem foi Marighella. O construtor do manual de guerrilha urbano. Ele assassinou, foi terrorista, sequestrou
mutilou, e tem pessoas vivas ainda daquele tempo que vivem hoje com a mísera renda que o governo lhe dá de R$500 porque perdeu a sua perna em uma bomba que foi colocada dentro desse país através desse cidadão chamado Carlos Marighella. Carlos Marighella fez discípulos. Olha o que um dos discípulos dele disse, nobre deputado Duarte Nogueira. Eu, atrás do banco de um carro, com um fuzil Mauser 762, que é um fuzil muito bom para execução de muita precisão, e quando ele chega na esquina da Alameda Casa Branca, ele tinha de parar, porque tinha 2 carros na frente, e ele teve que parar. Quando ele parou, eu estava no banco de trás e falei, vou dar um tiro nele. Peguei o fuzil e o companheiro que estava na frente, no Fusca, baixou a cabeça e já dei um primeiro tiro de fuzil. Não acertei de cheio porque sou destro e eu atiro em outra posição. Como eu estava atrás no Fusca, eu tive que inverter e atirei assim. Então, o tiro pegou na cabeça, no occipital dele, mas já começou a sangrar. Ele abre a porta do carro, sai do carro, nós saímos, só o motorista que não sai, porque o motorista tem que ficar ali segurando a fuga. Ele sai com a metralhadora e eu saio com o fuzil. A vítima saiu correndo em direção à feira, o companheiro metralhando ele, e eu acertei com 2, 3, 4 tiros. Acertei 3 tiros nas costas dele, e o companheiro com a metralhadora acertou vários tiros. Aí, de repente, ele caiu. Quando ele caiu, eu me aproximei e com a última bala, a gente sempre dá o último tiro de misericórdia, que é para saber que a ação realmente foi cumprida até o fim. Quem foi que disse essas palavras? Carlos Eugênio da Paz, da ALN. Carlos Eugênio da Paz nada mais é do que o fiel discípulo de Carlos Marighella, que em seu manual assim disse: hoje ser violento ou um terrorista é uma qualidade que enobrece qualquer pessoa honrada, porque é um ato digno de um revolucionário engajado na luta armada contra a vergonhosa ditadura em suas atrocidades. Carlos Marighella também disse assim: esta é a razão pela qual o guerrilheiro urbano utiliza a luta pela qual continua concentrando em atividade no extermínio físico de agentes da repressão. A pergunta que faço aqui é a seguinte: se um pode, por que o outro não pode? Por que a presidente Dilma diz que o discurso de Bolsonaro foi terrivelmente horrível, foi baixo, e o outro deputado que aqui citou e exaltou Marighella não foi sequer questionado aqui nos microfones dessa casa? Porque tortura é tortura, assassinato é assassinato. Não apenas isso. Por que o Senado Federal, alguns anos passados, no dia 23 de outubro, fez uma ação solene para homenagear Che Guevara? Quem conhece a história de Che Guevara sabe que com as suas próprias mãos matou o dobro de pessoas mortas na ditadura militar aqui no Brasil. 700 pessoas assassinadas com a sua própria mão. Ele matava negros, ele matava gays, e hoje as pessoas andam com o seu rosto estampado nas camisetas. Porque quando se fala dele no Senado, ninguém provocou nenhum tipo de ação ou pediu a cassação de... A história tem que ser contada. O Brasil não pode ser vivido apenas de histórias contadas pela esquerda, que há 10 anos insuflam a mente dos nossos estudantes e da população inculta e incauta que não a conhece. Sou contra a violência, sou contra a ditadura, sou contra qualquer tipo de assassinato de pessoas que sejam. O que eu não posso admitir é que num país democrático, onde todos citam aqui Voltaire, eu posso não concordar com o que você diz, mas eu vou defender o seu direito pleno de dizê-la. Só não pode um deputado vir e falar uma coisa e ser escrachado por toda a mídia e pelo parlamento, e um outro vem e fala de outro torturador que tanto matou, que assassinou, que foi terrorista, e ele ficar como se nada tivesse acontecido. Ou seja, um é herói e o outro é vilão. Depende das formas como se dê. Senhoras e senhores, o parlamento brasileiro tem que lutar pela democracia, mas uma democracia que seja para todos, não apenas para um grupo. Eu deixo aqui essas palavras e digo que o Brasil ainda vai acordar. Em breve estaremos no novo governo. Muito obrigado, senhor presidente.